Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Suelane, sou psicóloga, moro aqui no município de Garanhuns, também trabalho aqui com atendimento particular e trabalho no município de São João, atendendo pelo SUS. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês, a convite da gestão da escola, Eupídio Barbosa Maciel, que é onde os filhos de vocês estudam, e a partir do vídeo que vocês fizeram, das dificuldades que vocês apresentaram, a gestão me pediu para poder refletir um pouco a partir das falas de vocês. Fico muito feliz de poder estar participando desse momento junto com vocês e espero poder contribuir de algum modo. As reflexões, dicas que eu vou apresentar aqui, vocês refletem se cabe na história de vocês, no contexto de vida de vocês. Separei alguns pontos que eu considerei que estavam compartilhados entre as famílias, foram pontos que apareceram na maioria das falas de vocês e vamos refletir um pouco sobre eles. O primeiro ponto que vocês apresentaram, acredito que esse esteve presente em praticamente todas as falas das famílias, foi a dificuldade que vocês perceberam a partir do momento do distanciamento. Então, quando os filhos de vocês se distanciaram do contexto escolar, dos familiares, de amigos, das terapias, vocês relatam que perceberam alteração no comportamento, no humor. É importante esclarecer que essas alterações de comportamento, de humor, são muito comuns em contextos como o contexto que a gente está vivendo. Ninguém estava preparado para viver tudo o que a gente está vivendo nesse ano de 2020. Ou seja, é algo que pegou todo mundo de surpresa. Essa mudança provoca o sentimento de instabilidade, insegurança, incerteza quanto ao futuro e medo, já que tem um vírus circulando, que pouco se sabe sobre ele e que pela existência dele está acontecendo adoecimento grave e morte. Então essas sensações estão presentes no cotidiano de todo mundo. Não é diferente que os filhos de vocês, apesar de serem crianças e adolescentes, estejam também experimentando essas sensações, porque a rotina deles também foi alterada. E isso gera uma desorganização. Com essa alteração de rotina, essas mudanças no dia a dia de todo mundo e essa sensação de instabilidade, de insegurança, de medo, os comportamentos podem apresentar exatamente aquilo que vocês trouxeram. Ficar mais agressivo, mais irritado, mais triste, ter uma alteração do sono, da alimentação. Tudo isso faz parte, porque é uma resposta a um contexto que foi inesperado. Para ajudar na compreensão, vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que está andando na rua tranquilamente e aí ela sofre um assalto. Alguém aponta a arma para ela e realiza o assalto. Ela vai ter uma resposta inesperada. Pode gritar, ela pode desmaiar, ela pode chorar, ela pode paralisar, começar a tremer. A reação vai ser uma resposta do medo que ela está sentindo, da insegurança que ela está sentindo. Por isso que é muito comum, em situações que geram esse tipo de sensação de insegurança e de medo, as respostas emocionais serem também inesperadas. É muito comum aparecer agressividade, irritabilidade, tristeza mais intensa, isolamento, estresse. E aí, que estratégias que se pode ter diante desse contexto novo? Uma coisa que é importante é como ficou o contexto familiar a partir de toda essa mudança. Para isso, cabe você se perguntar: qual é a sensação que o meu contexto familiar me provoca? Começa pensando por você, porque aí vai dar uma ideia de como de repente está provocando também no seu filho ou na sua filha. O teu contexto familiar está te passando segurança, está te passando nervosismo, estresse, conflito, existe algum tipo de violência, as pessoas estão mais agitadas, estão mais calmas. Como é que está esse contexto? Algumas pessoas disseram: meu filho está mais agressivo, está mais irritado.
E é importante olhar para que sensações esse contexto pode estar gerando, se tem relação dessa agressividade, dessa agitação, dessa alteração de sono com o contexto familiar. Quando a família assume uma postura de medo, por exemplo, as crianças e adolescentes que estão inseridas nesse contexto podem apresentar um medo mais intenso e reagir a esse medo de uma forma totalmente diferente daquilo que ela reagia antes de tudo que estava acontecendo. Outra coisa que é importante cuidar é com relação à rotina. Como a rotina de todo mundo mudou a partir desse momento de quarentena e distanciamento, é importante estabelecer horários, pelo menos para as atividades básicas, do tipo hora de acordar, hora de tomar café, hora do almoço, hora da tarefa, hora do banho. Não tem como seguir à risca sempre o mesmo horário, claro. Mas buscar um horário aproximado para cada coisa é muito importante para que o próprio organismo da criança e do adolescente se adapte àquela nova rotina. Por exemplo, se o horário do banho é sempre à noite, antes do jantar, que se mantenha todos os dias à noite antes do jantar. Não fica legal o horário do almoço num dia ser meio-dia, no outro dia ser 3 horas da tarde, no outro dia ser 11 horas da manhã, no outro dia ser 2 horas. Fica desregulado e o organismo não se adapta. E isso gera um nível maior também de estresse. O horário do sono é muito importante, tentar manter um horário aproximado para deitar e um horário aproximado para levantar. Quando desregula, horário de sono, horário da alimentação, horário de atividades, de banho, quando fica tudo fora do lugar, isso tende a elevar o estresse, a sensação de instabilidade e provocar reações comportamentais não desejadas em alguns momentos. Outra coisa importante de se trabalhar com os filhos de vocês é uma coisa bem simples, mas é uma coisa que eu percebo que muita gente não tem o costume de fazer. Os atendimentos, às vezes eu pergunto para a criança que dia é hoje e ela não sabe qual é o dia da semana. Então manter essa clareza quanto ao tempo e ao espaço também é muito importante. Tá sempre ali lembrando qual é o dia da semana, qual é a data do mês, que mês é que nós estamos, as datas importantes, o aniversário das pessoas, datas comemorativas, por exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Crianças que vai chegar. Estabelecer essa sensação de dia, hora, tempo é importante também para organizar essa criança e esse adolescente, principalmente crianças e adolescentes com autismo. Precisam de uma rotina organizada, precisam ter essa relação com o tempo e o espaço. Geralmente as crianças e adolescentes, a pessoa com autismo, tende a se sentir muito desconfortável quando ela sente que o ambiente está desorganizado, quando ela não sente a segurança daquela organização que é comum para ela. Outro ponto que vocês trouxeram é que alguns dos filhos de vocês não estão compreendendo ou não compreenderam de início o que está acontecendo e isso foi difícil para vocês conseguirem lidar no dia a dia. E é muito importante tentar estabelecer um nível de compreensão sobre o que está acontecendo, aproximar essa criança, esse adolescente, da compreensão sobre o que está acontecendo no mundo. Eles precisam saber que existe um vírus, que esse vírus contamina as pessoas, passa de uma para outra, que algumas pessoas podem ficar gravemente doentes e que algumas pessoas podem chegar a morrer por conta do vírus. Eles precisam se aproximar dessa compreensão para que eles entendam o porquê de tanta modificação no dia a dia deles. Se eles não se aproximam de uma compreensão, vão ficar instáveis, inseguros, incertos do que está acontecendo e isso eleva o nível de estresse, de ansiedade. Pode ser que algum pai, alguma mãe, algum familiar pense que não adianta falar com o filho, com a filha, que ele não vai compreender. É comum em algumas situações, principalmente com pessoas com deficiência intelectual, neurológica, às vezes a gente achar que a pessoa não compreende o que está sendo dito para ela. Pode ser que não compreenda, mas a gente não pode usar isso como uma verdade absoluta. A gente não sabe como essa pessoa
está sentindo o mundo. E se ela está respondendo a alguma situação de forma agressiva, irritada, impaciente, isso mostra que ela está sentindo o mundo de algum modo. Então, tentar transmitir um nível de segurança para essa pessoa é muito importante. Se não dá para falar com ela só com palavras, é preciso buscar outro tipo de recurso. Algumas pessoas podem compreender o que está acontecendo através de histórias, de figuras, de vídeo. Então pode ser que tenha alguém que pense assim, quando eu falo com meu filho ele não entende, mas ele gosta de assistir vídeo. Então usa um vídeo que traga uma linguagem simples, mas que pode contribuir para que ele entenda o que está acontecendo. Porque é fundamental que eles se aproximem da compreensão do que está acontecendo. Não é só dizer não pode ir para a escola, não pode sair na rua, porque eles precisam entender que não pode por algum motivo. Outro ponto trazido foi com relação ao distanciamento de familiares, de pessoas importantes. Nessa situação, se conta com a virtualidade, aquilo que todo mundo já vem fazendo, ligação telefônica, chamada de vídeo quando possível. As redes sociais também ajudam. E aí isso se amplia para além dos familiares, né? Eu sempre oriento os pais das crianças que eu acompanho a também pensar nos amigos. Os amigos da escola que se distanciaram, um amigo importante que tinha na vida do seu filho ou da sua filha. De repente, o seu filho ou a sua filha pode estar sentindo falta dessa pessoa e não saber o que aconteceu com ela. Então, sempre que possível, tentar manter um contato, pelo menos em algum momento, para que eles não fiquem com a sensação de que aquela pessoa desapareceu e não saber para onde ela foi. Contatos com os terapeutas também, para quem precisou dar um distanciamento das terapias ou precisou dar uma pausa. Se o filho e a filha têm buscado a presença daquela pessoa, têm demonstrado algum tipo de falta daquela pessoa, pode ser importante buscar esse contato. Às vezes até mostrar foto, nem sempre dá para ligar ou para fazer uma chamada, mas se tiver uma foto no celular, no WhatsApp, mostrar a foto daquela pessoa, conversar um pouco com o filho, com a filha sobre aquela pessoa, trazer aquela pessoa presente nesse momento é importante também. Outro ponto também que vocês trouxeram é a dificuldade com as tarefas da escola. E nesse ponto a minha dica é que o diálogo com a escola seja sempre constante. Tem sido um momento muito desafiador para o contexto escolar. Eu tenho acompanhado crianças e adolescentes que estão tendo dificuldades de ter esse estudo à distância, famílias que estão tendo dificuldades e os professores também. Me parece que tem sido um momento que está sendo difícil para o contexto de forma geral. E aí não tem como enfrentar esse desafio, cada um no seu canto separado. É importante que fique algo sempre em diálogo, sempre interagindo, sempre comunicando o que é que está sendo difícil, aonde é que essa criança, esse adolescente não está conseguindo. E aí quando a gente pensa na criança e adolescente com deficiência, esses desafios podem se tornar ainda maiores, porque a depender da deficiência, às vezes a necessidade de um profissional específico para trabalhar com aquela criança, com aquele adolescente, é fundamental. Teve uma mãe que falou, por exemplo, da questão do braille, que ela está sentindo muita dificuldade nesse aspecto. Então, essa comunicação com a escola, solicitar da escola, né, que tipo de estratégia, de repente, podem construir juntos, família e escola, para ajudar a criança. Isso não vai ser enfrentado sem o diálogo, sem a comunicação. É importante perceber quando não está dando para caminhar sozinho, quando a dificuldade começa a ficar pesada demais, aí é um sinal de que é o momento de buscar ajuda, é o momento de pedir apoio. E já entra no outro ponto, que é estarem cuidando dos filhos de vocês no ambiente doméstico, e aí muitos ficaram longe daquele suporte que existia antes, da escola, das terapias. Alguns de vocês falaram que precisaram suspender as terapias ou distanciaram o tempo de atendimento. Os profissionais especializados estão dando suporte mais à distância. Vocês passaram a sentir um pouco de dificuldade com essa falta do apoio especializado também. E aí teve uma mãe, Maria, que é a mãe de Natália, que trouxe a história dela, dizendo o quanto ficou difícil para ela, que vivia sozinha
em casa com a filha e precisou ir morar na casa da outra filha. Eu achei interessante a história de Maria, porque ela se mostra como um exemplo de que vai ter momentos durante esse período que vai ser necessário procurar algum tipo de apoio. No caso dela, ela buscou a outra filha. Não quer dizer que acabaram-se todas as dificuldades, com certeza. Mas para ela, enfrentar os desafios junto dessa outra filha, provavelmente ela entendeu como uma possibilidade de ser apoiada. E aí é nesse sentido que é importante vocês estarem atentos a perceber quando é o momento de buscar apoio, quando é o momento de pedir ajuda. Vocês falaram que alguns filhos de vocês fazem parte do grupo de risco e preferem não arriscar, não estar saindo com eles, mas é importante também perceber quando vai ser necessário buscar um suporte, mesmo que seja virtual. Então, você não quer levar o seu filho para uma terapia, mas alguns terapeutas podem oferecer um suporte. Alguns serviços também estão funcionando para dar esse suporte inicial ou emergencial que vem a aparecer. No caso, os CRAs, CAPS, posto de saúde. Então, é sempre importante vocês ficarem atentos. Onde é que eu estou precisando de suporte? É na escola? É na saúde? É na assistência social? Não só buscar apoio e ajuda pensando nos filhos e filhas de vocês, mas pensando também em vocês, que estão aí no mesmo contexto que eles estão e estão no lugar de cuidadores. Vai ter momentos que vocês também vão precisar de um suporte, de uma ajuda. Eu percebi que Vilma é uma das mães que falou, está passando por alguns questionamentos, algumas preocupações, que pode ser importante, Vilma, você entrar em contato com alguém, algum profissional, alguém que tenha vínculo com a sua filha ou com você, que possa te oferecer uma contribuição com essa situação que você está precisando enfrentar nesse momento. Vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. Me coloco à disposição da gestão da escola, se alguns de vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum tipo de orientação, algo do que eu tenha falado aqui que provoque em vocês algum questionamento, pode entrar em contato com a gestão pode entrar em contato comigo e no que for possível eu colaborar, estou aqui à disposição, ok? Continuem se cuidando e vamos passar por isso juntos.